Olá pessoal, estamos aqui para mais um Skylearning, onde para aprender o céu é o limite. Bom, o tema de hoje é mensagens eletrônicas ou o famoso e-mail. Até um tempo atrás, o e-mail era uma ferramenta assim muito usada para comunicação entre as pessoas, mas com o passar do tempo aí surgiram coisas novas, surgiram chats, né? SMS, os famosos WhatsApp, Google Meet, Teams, dentre outros, né? E aí, com isso, o e-mail, o propósito dele ficou um pouco mais de formalização, até porque o e-mail ele é muito aceito em questões judiciais atualmente, né? O e-mail, a finalidade dele é o quê? Enviar e receber eletronicamente mensagens e documentos. Esse é o destaque que eu dou na parte de documentos, né? Sempre para funções ou finalidades institucionais, tá bom? E isso é uma coisa importante que eu destaco aqui. Por ser institucional, a empresa, a organização onde você trabalha, ou instituição que você atua, ela pode recusar tanto o recebimento como envio, quando tiver um conteúdo que é impróprio, ou que não seja do interesse da organização onde você atua, porque pode representar algum risco. E aí, para a gente revisar esses pontos aqui. É um serviço disponibilizado pela empresa, eles são de propriedade exclusiva para uso profissional, só para envio e mensagens e arquivos relacionados às atividades que você executa dentro da empresa. Como usuário, deve tomar cuidados com o uso desse e-mail. Tem que evitar, por exemplo, e-mails com corrente, brincadeira, piadas ou similares que pode sofrer algum tipo de sanção atualmente. A gente tem que tomar cuidado com isso. O teu e-mail também é conhecido como um login de acesso, porque em muitas situações, né, é comum que o e-mail seja parte de uma credencial de acesso. E aí todo cuidado é pouco no uso do e-mail corporativo que é disponibilizado para você. Tem um vídeo, né, aí aqui no Skylearning, que é sobre gestão de credenciais. E lá a gente explica um pouco do que é essa gestão de credencial no seu dia a dia e como o e-mail faz parte disso. Assista esse vídeo para reforçar esse conceito, tá bom? Falando agora do e-mail que é corporativo e departamental, eu não estou aqui para falar do e-mail pessoal. Primeiro, quando alguém te entrega um e-mail, normalmente ele tem um caráter pessoal, mas a finalidade tem que ter interesse, né? O fim tem que ser interessante para a organização. O que a gente tem que tomar cuidado no e-mail? Evitar termos chulos, palavras de baixo calão, durante a redação, durante a escrita que eu faço no corpo do e-mail sobre mensagens. Spam, que são mensagens indesejadas, ou qualquer técnica que pode levar à sobrecarga do e-mail tem que ser evitado, toma cuidado. Às vezes ficar disparando um e-mail para muitas pessoas, cuidado que isso pode ser caracterizado como spam, mesmo você sem intenção. Mensagens que tem incite drogas, terrorismo, mensagens subversivas, violência, aborto, práticas racistas, entendeu? Ameaça, difamação, calúnia, racismo, pornografia infantil, cara, tudo isso que é ilegal, toma cuidado com o que chega para você, não replica, não encaminha, fala para o teu pessoal de segurança para a gente não infringir lei. Pode ser que você seja aí uma vítima disso daí, então toma cuidado com o que você faz e jamais replique isso, tá bom? Apague diretamente. Não envie informações da empresa do teu e-mail corporativo para o teu e-mail particular, porque isso caracteriza vazamento de informação, tá? Isso caracteriza o uso inadequado da informação e da ferramenta que está sob os seus cuidados, tá bom? Cuidado com mensagens forjadas, porque às vezes a gente manipula, já vi casos de teu e-mail, teu histórico, você manipula o histórico dele ao encaminhar, cuidado, porque isso é detectável, entendeu? Cada e-mail aí tem o seu hash, tem uma... Quando a gente fala em perícia, a gente consegue detectar isso, cuidado. Então, não faça mensagens forjadas, né, para outro, né, mesmo você querendo usar um e-mail para fazer parecer aí uma informação que é da empresa corporativa. Tome cuidado e fiquem atentos se isso não está acontecendo em listas ou trocas de mensagens que você tem, tá bom? Cuidado para não se inscrever em listas para receber mensagens que está fora do âmbito profissional. Correntes, como eu falei para vocês, cuidado porque pode começar a cair muito e-mail para você, anexos, e sobrecarrega a própria infraestrutura tecnológica de e-mail da empresa. Então, temos que evitar isso. São todos cuidados que nos levam à segurança. Se você usa e-mail corporativo, fica atento a isso, tá bom? O que você pode usar, por exemplo? Contas de e-mail oficiais, que a empresa pode usar normalmente, termos e palavras respeitosas na redação que eu falei para vocês, tudo que for de formalista, informação do trabalho, formalização dos seus clientes, etc.
Os e-mails é muito mais relevante do que uma mensagem no Teams, do que uma mensagem no Zap. A integridade dele e a veracidade dele é muito mais fácil de ser comprovada, tá bom? Tá num portal de um fornecedor, de um parceiro, distribuidor, alguma coisa, você pode escrever seu e-mail da corporativa. É diferente de você escrever em lista para ficar recebendo informação. Porque a lista geralmente é para fins pessoais. Quando você está num painel que você precisa cadastrar e você representa a empresa, você pode fazer o uso tranquilamente nessas ocasiões, tá bom? Bom, a gente falou da conta corporativa para o indivíduo. Em algumas situações, a gente tem uma conta que a gente chama de conta departamental. Exemplo, suporte@skylearning, financeiro@skylearning, compras@skylearning, então são contas departamentais. Normalmente, elas são vinculadas a um usuário ou a um grupo de pessoas, mais de uma pessoa usa. A conta departamental, assim como a conta corporativa que você recebe, você fica responsável por ela. Na conta departamental, aqueles que têm acesso, seja um único usuário ou um grupo de usuários, tem responsabilidade compartilhada sobre isso. Sempre na conta departamental, só quem é usuário autorizado que tem que acessar esse e-mail, não mais ninguém. Às vezes tem um e-mail que ele é mais passivo de receber informações e não de ficar enviando. Às vezes você responde, principalmente em atendimentos, no setor de atendimento você tem ali algumas ramificações e pessoas respondem por aquele e-mail, isso é muito comum, tá? Mas tem que ser bem claro que existe essa responsabilidade. Como o e-mail departamento várias pessoas, aí você pode ter um entra e sai em algumas situações, tem que revisar sempre as permissões de quem está acessando ou não. Para aquela pessoa que não faz mais atividade, não fica com permissão. Tem informação sensível? Não compartilha, evita. Principalmente diretamente no corpo do e-mail. Se você for anexar documentos, se puder colocar uma senha no documento, melhor. Hoje em dia é muito comum você receber uma conta de luz, uma conta de água, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, mandam o e-mail, ele tem lá uma senha que só você sabe qual que é, ele especifica. É um jeito a mais de você proteger o dado que é trafegado numa conta departamental, tá? Sempre que possível, utilizar filtros para bloquear phishing, links maliciosos, anexos e tal. Vou falar mais adiante sobre a questão do phishing para e-mail, mas como você usa, ou você e mais pessoas usam uma caixa, deixa sempre organizado o e-mail. É mais fácil se salvar, manter uma organização específica, isso facilita o trabalho de quem utiliza aquela caixa compartilhada, aquela conta departamental. Sempre a organização facilita o trabalho em equipe, o trabalho em grupo de mais de um usuário, entendeu? E evite fornecer informação específica, informação que é detalhada sobre o seu departamento, os funcionários, as mensagens que são automáticas. Você vai tirar umas férias, alguma coisa, você quer colocar uma resposta automática. Coloca só o básico, porque nas notificações de ausência, os criminosos usam essa resposta automática a seu favor. Eles sabem que você não está lá, ou sabem que você saiu. Isso não é só para conta departamental, eu estou sendo específico nela, mas também serve para a tua também. O cara manda e-mail para você, volta uma mensagem automática, o cara está de férias, então eu posso fazer algumas coisas. O criminoso ele sempre se usa das funcionalidades que são benefícios, que são coisas positivas para a gente, mas não dá certo, né? Quero falar de algumas boas práticas com vocês. Queria falar sobre o formato de e-mails. Só para citar aqui, eu posso ter um e-mail que, por exemplo, eu coloco só o nome da pessoa. Isso é muito comum em empresas pequenas. Por exemplo, sergio@nomedaorganização.com.br. Eu posso fazer assim, é uma prática normal. Uma outra prática é o seguinte, você tem o nome, ponto, sobrenome ou último nome. No meu caso, Sérgio Estrela Martins. Então, meu e-mail pode ser sergio.martins. E às vezes, sobrenome, Sérgio.estrela, que é como eu sou mais conhecido. @nomedaorganização.com.br. Essa padronização ela ajuda muito a você identificar quando você tem muitas pessoas dentro de uma empresa. Quando você é pequeno, tem pouca circulação de pessoas, colocar só o primeiro nome funciona legal. Mas quando você tem mais empresas que são maiores, você vai ter mais Sérgio, você vai ter mais Leandros, mais Joãos, mais Douglas, mais Gabrielas, mais Danielas, e aí você colocar o sobrenome pode ser muito útil. Em alguns casos, o cara coloca a letra inicial do nome, por exemplo, S. Martins. Eu sei que é o S de Sérgio Martins, então fica prevalecendo o meu sobrenome. Eu sou muito mais favorável à identificação da pessoa, para você poder imputar a responsabilidade de saber quem que é. Então, o nome, sobrenome, né, separado por um ponto, é o que eu mais aprecio nos dias atuais. O que é importante aqui? Quando você tem e-mail coincidente, que pode causar cacofonia em uma situação vexatória do próprio sobrenome da pessoa, porque dependendo de como você coloca, pode ficar chato. Eu não vou citar aqui, que eu não quero ser indelicado com o nome de nenhuma pessoa, mas é bom que seja alterado e falar para o RH. O RH pode ter uma prática, pode ter um padrão, mas gerou cacofonia ou e-mail com situação fechatória no nome, evitem.
não é pecado nenhum, porque isso é uma boa prática. No seu e-mail pessoal, corporativo ou também no departamental, sempre tem uma assinatura no final da mensagem, uma assinatura de padrão de acordo com o modelo da sua empresa, que é muito comum ser estabelecido pela área de marketing. Tem uma assinatura ali, tem uma mensagem que você pode passar aos teus fornecedores, distribuidores, clientes, então isso é muito válido no dia a dia de quem faz esse tipo de trabalho, tá bom? É importante a gente destacar o seguinte, a parte de spam e anti-spam. Dependendo da ferramenta que você utiliza, é muito relevante você ter isso dentro do seu sistema que gerencia e-mail. Primeiro vamos definir aqui, spam o que é? É o envio massivo de e-mails que não solicitados por uma grande número de destinatários. Geralmente tem um fim promocional, de marketing. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? O spam, geralmente, ele é mandado, ele não tem consentimento. O pessoal te procura no LinkedIn, pega teus e-mails, alguns têm uns e-mails profissionais lá, ou mesmo em outras listas, o cara fica te mandando, te prospectando, assim, é desagradável. Isso é considerado spam. E, geralmente, o spam, ele obtém isso em métodos ilegais. Há quem discuta isso, mas os spammers eles acabam obtendo de forma ilegal, né? E aí às vezes isso aí o fraudador também pega isso daí e acaba criando assim coisas com link fraudulento, anexo, oferta falsa para te levar a um phishing, para te pescar, e é um grande problema, então tem que tomar cuidado. E o anti-spam justamente é o quê? A tecnologia que combate isso, né? Com regra para identificar esses e-mails indesejados, proteger o teu ambiente, o teu e-mail, analisa esses links, esses conteúdos e usam listas o quê? Para remetente só conhecido. E se ele detectar que está numa blacklist, numa lista negra, que pode acontecer, o teu domínio nem passa, o teu e-mail nem vai. Então, o anti-spam, ele aprende com o comportamento que você mesmo pode ajudar ele. Você pode ir lá, se remete, não conheço, é indesejado, é lixo eletrônico, você vai na tua ferramenta de e-mail, vai fazendo ele aprender, isso vai facilitando muito o trabalho. Então, o anti-spam tem essa finalidade que é muito relevante, não é mesmo? Então, né, pessoal, agora, né, nessa questão do e-mail, eu quero falar do webmail. O webmail é uma funcionalidade muito, muito comum atualmente. Não só no e-mail pessoal, mas no dia a dia corporativo das empresas e das instituições e organizações. Eu vou falar de algumas precauções que a gente tem que ter. Vai usar o e-mail da empresa? Evita usar o e-mail em locais públicos e sem controle de segurança. Cara, isso é fonte de vírus, de código malicioso para roubar a senha, cookies, informação tua pessoal e da corporativa também. Então, evite ao máximo possível. Vai usar numa rede pública, no Wi-Fi de um shopping, no aeroporto, de um restaurante, num café, não tem problema. Se você tiver com um computador que é ativo, que você usa para trabalhar ou a empresa te entregou, é bem melhor. Então, faça com que esse uso seja nesse dispositivo, porque ele já tem uma prévia segurança. O computador é teu próprio, então, se ele é teu, tenha certeza que ele está homologado pela área de TI da empresa, né, que você atua, a organização que você realiza seus trabalhos, tá bom? E seja computador próprio ou computador da empresa, se certifique que ele está com a devida proteção contra malware, que são os famosos antivírus, né? Antigamente a gente falava isso, mas são endpoints anti-malware. O que acontece? Às vezes tem alguns que são básicos, ele me protege até um certo grau, mas existem alguns que são mais inteligentes, são de gerações mais avançadas, que detectam comportamentos não só de uma execução de um arquivinho, o vírus ali, mas comportamento na atividade dos arquivos dos e-mails, daquilo que acontece no seu computador. Então, certifica que a empresa te disponibilizou um anti-malware bom, efetivo, e se você usa isso no seu computador pessoal, fica atento com isso aí, para que você tenha também para se proteger. Quando a gente fala webmail, eu queria trazer destaque para duas plataformas, e é bem provável que você que está assistindo esse vídeo aqui esteja usando no seu trabalho uma dessas duas. Uma é o Microsoft 365 e a outra é o Google Workspace. Não estou falando de Hotmail, não estou falando de Gmail, estou falando de plataformas que a minha empresa, que a minha instituição utiliza no meu dia a dia. No lado da Microsoft, eu tenho o Outlook Web Access, o OA, que funciona na web. No lado do Google Workspace, eu tenho o Gmail, mas é o Gmail corporativo que está dentro do Google Workspace, onde eu uso o domínio, né, o @, nome da empresa, dentro dessas daí. Essas duas plataformas, eu trago esse destaque, são duas plataformas muito seguras. As duas, por exemplo, elas oferecem duplo fator de autenticação, que é também conhecido como MFA.
Eu falei para vocês, vejam o vídeo de gestão de credenciais, eu vou especificar mais esses detalhes, mas eu queria trazer para vocês que, enquanto o uso de e-mail, nessas duas, elas têm funcionalidades e controle de segurança que são nativos para prevenir vazamento de dados, para a central de conformidade, e até mesmo ambas têm questões relacionadas à LGPD e à própria GDPR da Europa. As duas plataformas, na parte de e-mail, eles já têm proteção contra spam e lixo eletrônico. Isso é um grande ganho, porque a própria Microsoft, a própria Google já fazem uma retenção, já desvia um monte de tranqueirada que cai para o seu e-mail corporativo que a gente recebe em forma de enxurrada, infelizmente, atualmente, né? Eles também já têm proteção contra recebimento de anti-malwares específicos no e-mail, em algumas situações, tá bom? Reduz a probabilidade de vírus, é óbvio, né? E, obviamente, isso tem que ser fornecido, ativado pela organização onde você atua, tá bom? O legal é que, quando a gente fala em e-mail, quando a gente fala em compliance, quando a gente fala em segurança, eu preciso ter auditoria do que acontece nos e-mails, e essas ferramentas fornecem isso, né? Dá para monitorar atividade suspeita. Existe uma ferramenta, eu vou falar da mais conhecida, acho que é a mais usada, que é o Outlook, aquela ferramenta que se instala no teu computador. Ela é uma ferramenta muito boa, muito útil, eu particularmente uso e tal, ela é muito prática, ela tem funcionalidades muito boas no sentido de comunicação por e-mail, né? E as duas são seguras, cada um tem seus prós e contras, tá bom? O webmail, ele é muito prático e tem a segurança na nuvem e tudo mais. O Outlook, pessoal, ele também tem controle, também tem proteção adicional no ambiente local, mas ele exige mais gerenciamento de atualização no seu dispositivo, porque o e-mail está lá. O webmail, eu uso um browser, tudo acontece na plataforma em nuvem. O Outlook, ele acontece lá, ele é um espelho do que eu tenho na minha máquina, mas ele acontece localmente, né? Então, dependendo de como você utiliza, as duas são sempre boas, as duas têm prós e contras. Eu, particularmente, uso as duas, dependendo da circunstância, né? E você pode usar também, você pode ter uma preferência. Mas como destaque aqui do e-mail, eu quero trazer para o webmail, onde o pessoal fica com mais receio, a ferramenta local Outlook geralmente é mais bem aceita, mas ela oferece risco tanto quanto o webmail. Não são os mesmos riscos e não são as mesmas vulnerabilidades que um de outro, né? Elas têm vulnerabilidades e riscos distintos. No entanto, as duas são muito boas ferramentas porque as duas estão amparadas pela proteção da nuvem, né? E repito, o Outlook se usa na sua máquina, geralmente ele é um espelho daquilo que está na nuvem. Se eu apagar aqui agora meu computador, tudo que está na nuvem eu uso, né? Então, fiquem atentos a isso, fica aqui a dica, tá bom? Webmail Pro. Posso acessar de qualquer dispositivo do navegador, né? Posso utilizar a atualização automática por parte do provedor que você tem. A segurança sempre é robusta, né? Quando está no webmail, porque a entidade ela não é só o teu e-mail, de várias organizações, então tem que ser bem robusta, tem que ter filtro, phishing e tudo mais, tá? O contra de usar o webmail. O acesso ao navegador ele pode ser mais arriscado em redes públicas, então ficou a dica lá. Cuidado quando você for usar o webmail da empresa que você trabalha e o teu pessoal também. Fica atento a isso aí, tá bom? Se o dispositivo que você usar não é confiável, você pode ser alguma vulnerabilidade pode ser usada em relação a você, tá bom? E aí, o próprio navegador ele coleta informações, ele pode expor. Se ele estiver desatualizado, você pode ter um problema. Então, esse é o pró e contra do webmail, pró e contra do Outlook. Outlook Pro, e-mail fica local, permite criptografia, eu armazeno com segurança e o ambiente é controlado. Eu tenho suporte à assinatura digital se eu quiser, tenho criptografia, multifator, sempre o acesso é bem seguro, porque eu estou me validando na rede da empresa na maioria das vezes. Posso fazer ajuste específico, tenho funcionalidades de gerenciamento de e-mail muito distintas do webmail, apesar que o webmail está evoluindo e está cada vez mais próximo daquilo que eu tenho numa ferramenta como o Outlook, né? Mas tem muitas funcionalidades também. O que é contra de você usar uma ferramenta local, que é no endpoint, né? Falhou o dispositivo, se não tiver criptografado, eu estou com risco, estou comprometendo meu e-mail, né? Como eu disse anteriormente. E você tem que assegurar sempre a atualização do teu dispositivo. Então, se você usa o Outlook, que é a ferramenta que eu estou usando de exemplo aqui, tem outras, mas de exemplo, que o Outlook é mais conhecida, tem que estar sempre atualizado para que ela não seja uma vulnerabilidade dentro dos seus e-mails do uso, entendeu? Então, tá aqui só prós e contras do uso de ambas delas, tá bom? Agora, eu queria entrar com vocês num universo um pouquinho relevante, que é o universo do phishing para e-mail. E eu quero trazer muitas dicas para vocês, porque o e-mail, ele é
que a gente chama de vetor de ataque externo. O que é vetor de ataque? O e-mail geralmente é o centro de muitas atividades ardilosas de criminosos e de fraudadores. Eles tentam explorar, seja com spam, seja com e-mail com vírus, seja com phishing. Então, quero que fique uma dica para vocês. O e-mail ele é um vetor de ataque. O que é vetor de ataque? É um vetor de ameaça. É uma maneira que os invasores entrarem na tua rede ou no teu sistema. Ele quer entrar no teu computador? Pode até querer, mas ele quer mesmo entrar numa rede corporativa. E a gente está falando aqui de e-mail corporativo. Então, cuidado, porque o teu e-mail ele é um vetor de ataque. E o phishing, por si só, ele tem várias modalidades. A gente fica só pensando no phishing. Eu queria trazer para vocês um olhar distinto de phishing. Tem um que chama spear phishing. Ele é personalizado, ele é focado no indivíduo ou um grupo dentro de uma empresa. Geralmente tem a ver com os cargos de confiança, executivos, líderes de departamento, funcionários. Você que é de RH, de finanças, cuidado como você se expõe no mercado de trabalho, no próprio LinkedIn. O que o golpista faz? Ele envia e-mail para você, parece que é do teu superior. Eles têm técnicas para fazer se passar pelo aquele que é teu chefe, solicitando que você faça uma baixa, faça um pagamento, forneça informação confidencial, como até mesmo sua credencial de login. E aí pronto, você caiu na armadilha, né? Então os alvos são funcionários específicos, somente eles têm informação sensível da área financeira, então fica atento. Esse é o spear phishing. Tem um outro ataque de e-mail que chama Business Email Compromise, que é o acrônico BEC, BEC. O que é o BEC? Ele é conhecido como a fraude do CEO. Geralmente esse golpe é o seguinte: a conta do CEO, do presidente é comprometida, só que ela é legítima. O cara está usando exatamente a conta do cara, da pessoa, seja ele homem, seja ela mulher. Ou então ele consegue criar uma conta falsa e se fazer passar por essa pessoa. Esse fraudador, ele manda instrução para você, às vezes de uma transferência financeira, você troca e-mail com o cara, quando você viu, você já fez um pagamento, fez uma ordem, fez uma decisão que não era para fazer, mandou uma informação confidencial de espionagem. Aí a imaginação fica para vocês daquilo que um fraudador como esse pode pedir. E o exemplo, o cara vem, por exemplo, o senhor solicita para o departamento financeiro transferir uma quantia para um projeto e a conta do golpista é pronto. Caiu na armadilha, a gente cumpre a ordem e não foi a ordem verdadeira, entendeu? Então, alvo. Geralmente departamentos financeiros, executais e profissionais de contabilidade, tá bom? Phishing de faturas é uma outra que vai por e-mail. Vai um boleto para você, anexa, vai para o teu e-mail. Você recebe e-mail acreditando que é verídico, tem uma veracidade. Por exemplo, eu vou pegar da Vivo. Tá lá, tá seus dados, tá, parece que é tudo legítimo. Tá mandando fazer um pagamento, valores baixos, você paga. Quando você viu, o pagamento não era para Vivo, era uma falsa. Então, a Vivo foi vítima, você foi vítima, a fatura parece verdadeira, não é. E aí eu tenho problemas também nesse tipo de coisa. E o vetor de ataque é o e-mail. Tá? Alvo normal disso aí são as equipes de contas apagadas e de finanças, tá bom? Tem uma outra técnica, né, de phishing para e-mail, que é o clone phishing. Então, o que é o clone phishing? Nesse tipo, o que o fraudador faz? Ele clona um e-mail que é legítimo, ele envia para um funcionário, ele faz pequenas modificações, tá? Adiciona um link malicioso, e aí quando você clicar no link, pronto, ou invadiu a empresa, ou deu ransomware, ou ele explorou alguma questão financeira. E nesse caso, o alvo é qualquer colaborador que está envolvido com comunicação com e-mail fornecedor. Pode ser o pessoal da área comercial, o pessoal da área de suprimentos, o pessoal da área de compras, o pessoal da entrega operacional com o cliente. Então, você tem troca de e-mail e está envolvendo aqui valores, dependendo da situação, eles fazem isso daí, tá bom? E agora vamos para o nosso momento Let's Learn. Pessoal, para a gente refletir aqui, e eu não quero ser repetitivo naquilo que eu já comentei ao longo das partes desse conteúdo de e-mail, que eu achei muito relevante trazer para vocês. Vamos lá, de aprendizado. Não encaminha e-mail da empresa para o teu e-mail pessoal. Isso pode caracterizar vazamento de dados, dependendo do que foi enviado, até violação de dados pessoais, até mesmo espionagem. Então, não façam isso. Setores, áreas de RH, finanças, contas a pagar. Atenção. Vocês são alvos mais comuns dos criminosos cibernéticos que pesquisam informações públicas nas redes sociais. Então, a dica que vem depois disso. Atenção com o cargo que você coloca no LinkedIn, pois pode atrair o criminoso para fazer prática de phishing, né? Técnicas de phishing, como eu disse para vocês antes lá, spear phishing, o BEC, entre outras, porque você é do setor financeiro de uma entidade, né? De uma organização. Usuário, percebeu algo suspeito no e-mail?
já dá um alarme para o responsável de segurança. Muitas vezes, a pessoa de TI acaba sendo um grande apoio, então vai para eles também. Você não pode ficar quieto, dá o alarme, dá o alerta. Você tem o seu computador próprio, certifique que ele esteja homologado pelo TI da empresa. A organização que você trabalha tem que homologar o dispositivo que você vai usar no trabalho, mesmo que ele seja seu. Homologar é o seguinte, você pode usar, pode fazer parte do acordo do trabalho, mas ele tem que estar seguro. Então a empresa ela precisa ter essas garantias, precisa estar atenta a isso, porque uma coisa mal feita nisso aqui pode dar problema para quem é o dono do computador e para a empresa. Pessoal, vai escrever e-mail, cuidado com texto de baixo calão, palavras que vocês vão usar na redação de mensagem, fica atento, porque isso aí pode gerar problemas, até de sanções e penalidades, dependendo para quem você manda, então fica atento a isso daí, tá bom? Outra coisa, e-mail é um grande vetor de ataque externo de criminoso, porque ele quer explorar vulnerabilidades. Lembre-se disso. E-mail é um vetor de ataque hoje. Por quê? Porque o e-mail já é metade de uma credencial. Fiquem atentos a isso, tá bom? Por último, não menos importante, webmail, não use em local público e sem controle de segurança, senão você pode se dar mal. Espera, chega em casa. Às vezes a gente fica muito pressionado para usar, né, e tudo mais, as coisas, isso pode não ser muito agradável, tá bom? Espero que tenha sido bem útil para vocês. Um abraço.